Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos numa passagem linda que está na Bíblia. Uma passagem de correção e ao mesmo tempo de exaltação. Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia? Não importa como os outros te veem, cuidado como você se vê. O que importa é o que Deus sabe de você. O que importa é como Deus te vê. E para ilustrar isso, eu quero ler aqui na versão NVI, em Mateus capítulo 11. Eu vou ler apenas 6 versículos. Perceba que interessante. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, o Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Vejam só. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Até aí. Isso aqui é maravilhoso. A gente não está falando de um qualquer. A gente está falando de alguém, gente, que foi considerado grande no reino de Deus, de João o Batista. A gente está falando de alguém que foi consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele era cheio do Espírito Santo. A gente está falando de alguém que não comia nem uma uva, quanto mais beber um vinho ou qualquer bebida fermentada, porque ele foi totalmente separado para o Senhor. A gente está falando de alguém que é a voz daquele que clama no deserto. Sabe, ele seria o anjo, o mensageiro que viria anunciar a vinda do Messias. João, aquele mesmo que batizou Jesus, aquele que era primo e amigo íntimo de Jesus, aquele que ouviu a voz de Deus dizendo assim, ó, esse é o meu filho amado. Ele viu o Espírito Santo sobre Jesus na hora do batismo. Esse mesmo duvidou que Jesus era o Messias. No momento que ele estava no cárcere, você se lembra que prendem João, depois servem numa bandeja a cabeça de João, não é? E é morto, mas nesse momento ainda não tinha sido morto. E o que acontece? Ele duvida. Ele pega 2 dos seus discípulos e assim, vai lá perguntar se ele é mesmo o Messias. Gente, que falta de fé. Quantas vezes a gente se sente assim também? A gente recebe uma promessa, a gente está esperando algo de Deus e o tempo passa, a gente não vê nada. Por quê? Porque a gente vê aos nossos olhos, não os olhos de Deus. Aí a gente fala assim, será? Será que eu ouvi mesmo isso? Será que é Ele mesmo, Senhor? Será que Ele está me ouvindo? A gente começa a ter dúvidas, gente. Se quem falou com a gente foi mesmo Jesus, se aquela promessa é mesmo a dele ou qualquer outra dúvida que entre em seu coração. Será que tem possibilidade de acontecer? E Jesus está ali e a palavra dele não mente. Quando ele lança a palavra e realidade é a mesma coisa. E João estava nesse momento assim. Sabe, eu costumo dizer que a nossa visão ela é vertical e a visão de Deus é horizontal. Calma, eu vou explicar. O que acontece? A gente enxerga passo a passo. A gente caminha, a gente faz uma prova para passar no concurso, a gente fala, olha, eu estou um passo adiante. Ó. E aí a gente não vê o passo seguinte, mas a gente vai andando, caminhando, subindo e a gente não está enxergando nada lá em cima. Mas Deus enxerga a gente horizontalmente. Deus olha de lá de cima, vê a gente aqui, ó. E ele já sabe que num ponto mais avançado, a vitória já está entregue, a promessa já está entregue, mas a gente está passando por uma tribulação tão grande aqui e necessária para a gente chegar naquela fase de vitória. Mas a gente aqui falta fé, a gente aqui perde a fé, porque a gente não enxerga como Deus. Ei, deixe Deus conduzir sua vida, porque Ele já viu o seu futuro. Isso aqui é lindo, gente. E aqui eu quero trazer um ensinamento lindo nessa passagem de João. Porque veja, João duvida e vai, os 2 discípulos vão perguntar a Jesus. Jesus deve ter ficado ali, né? Chateado, não sei. Eu só sei que sabe o que Jesus faz? Ele não responde nada. Os 2 discípulos vão lá e dizem assim, ei, o João mandou perguntar se era mesmo que há de vir. Sabe o que Jesus fez? Não falou nada. Começou a curar os doentes, curar os coxos, dar vista aos cegos, curar os surdos. Olha,
apregoar a boa nova aos pobres, ele começou a fazer. Por quê? Porque o evangelho é sobre frutos. Por quê? Porque a gente não precisa se justificar demais, não. O que Jesus estava dizendo para ele tá vendo aí tudo isso aí? Vai dizer ele que você viu. Porque João estava lá, ele ouviu falar dos feitos de Jesus, agora não. Agora ele vai dizer, não, eu vi. Ele fez todos os sinais messiânicos ali. Ele é o Messias, né? Eu creio que os discípulos voltaram dizendo isso. Então Jesus falou, e agora olha esse versículo, gente. E feliz é aquele, que está no versículo 6, que não se escandaliza por minha causa. Ele ali deu uma queimada em João, ele disse, você se escandalizou por minha causa, você duvidou de mim. Ou seja, João pecou por falta de fé. Mas veja, Jesus, ele corrige. Ei, o Espírito Santo, ele não passa por cima dos seus erros, ele vai corrigir. Ele vai reclamar, ele vai te consertar, ele vai te castigar, mas ele não acusa que nem Satanás. Aí que está a diferença. Jesus Cristo mostra o erro precisa ser confessado. Vai dizer a João que ele errou. Então João precisa confessar o erro, a gente precisa confessar os nossos erros e os nossos pecados. Aí Jesus joga no mar do esquecimento. Jesus falou diretamente com os discípulos para falar para João. Mas veja, Jesus não expõe. Quando os discípulos saíram, a palavra vai dizer que ele olha para a multidão. E agora a segunda parte do texto que vem a partir do versículo 7, ainda em NVI. Olhe bem. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou uma cana? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Isso aqui é tremendo. Jesus, ele corrigiu, mas quando ele virou para a multidão, ele exaltou. Põe uma coisa em sua cabeça, você que errou hoje, você que pecou hoje, você que está tentando vencer um pecado, mas cai toda hora. Jesus não te julga pelo momento que você está. Jesus, ele olha para você e não define a sua identidade pelo pecado que você está caindo, mas sim da forma que ele te vê. Se ele proferiu que ele te ama, ele já viu o seu futuro, ele te ama. Ele quer te ajudar a vencer esse pecado, ele quer te ajudar a vencer essa incredulidade. Ei, mas não baixa a guarda, não pense que você não pode orar, não. Ei, o véu foi rasgado, você pode orar. Caiu 300 vezes, ele diz, ele nos ensina a perdoar 70 vezes 7 em um dia. Imagine ele, não faria o mesmo? Quem está acusando, botando essa dor na consciência aí é Satanás, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, você entra no teu quarto, fecha a porta, confesse os seus pecados alto a Jesus e peça ajuda a Ele, porque Ele vem e vai te mostrar o seu pecado e vai te ajudar. Peça hoje a Jesus, Jesus, me mostra onde eu estou errando. E Ele vai mostrar, porque Ele fez isso com João, mas depois Ele vai virar para a multidão e vai dizer, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Um momento não define a sua identidade. Caleb e Josué iam entrar numa terra junto com 10 espias para olhar se a terra era boa, se era aquilo mesmo que mana leite e mel. Por quê, gente? Porque precisava, Moisés mandou. E aí eles foram lá e 10 voltaram e disseram assim, olha, ela tem cachos de uva gigante, a terra é muito boa, mas lá tem gigantes. E eles nos veem, olha, nós nos vimos como gafanhotos no meio daqueles gigantes e eles nos veem da mesma forma. Porque como eles se viam como gafanhotos, os outros também vão ver. Cuidado como você vai se ver. Coloque Jesus Cristo e a força dele no seu coração, porque está escrito, gente, que as coisas acontecerão infinitamente maiores, as coisas acontecerão poderosamente através daquele que mora dentro de você. Aí Caleb e Josué voltam. Ei, é a mesma coisa que eles viram. A terra é boa, tem muitas frutas, mana, leite e mel. Ei, tem gigante lá, mas não importa. O que está com a gente é maior do que o que está no mundo. Se Deus falou, a terra é nossa. Se veja como Deus te vê. E Deus te vê como filho amado. E Ele te escolheu antes da criação do mundo para ser santo. Ele te escolheu antes da criação do mundo para ser profeta, para ter um propósito. E deixe que Ele te equipa. Eu sou pobre, Ele te dá dinheiro. Se for necessário para a obra, Ele te dá.
tudo que você precisar aos olhos de Deus será derramado em sua vida se você andar nos propósitos dele. Está escrito em Romanos 8:28. E tenha certeza, esteja certo. Não tire essa frase antes de começar, porque começa assim: esteja certo de que todas as coisas colaboram juntas para o bem de você que ama a Deus, que foi chamado segundo o seu propósito. Deus abençoe grandemente sua vida. E essa palavra com certeza falou ao seu coração. Ajude a divulgar, conte a alguém, compartilhe, porque o reino de Deus precisa atingir toda a terra. Amém? Shalom, shalom. Até a próxima palavra em nome de Jesus.